O que eu vou mostrar agora, ninguém ainda mostrou e, na verdade, não querem que você conheça. Às vésperas do julgamento do presidente Bolsonaro, por ter supostamente feito uma minuta golpista, essa minuta não existe. Já cansei de falar isso. E pior do que isso, a acusação insiste que essa minuta existe. Vejam isso daqui. Esse daqui é o Fábio Schor, é o delegado que investigou o caso. Ele insiste que a minuta golpista, que a minuta que foi apresentada na reunião com Bolsonaro e comandantes das forças, é a minuta que foi encontrada no celular do Mauro Cid. Ele insiste, o PGR insiste e até o relator já falou que a minuta do golpe foi encontrada e está no celular do Mauro Cid. Mas calma, fique até o final desse vídeo que vocês irão se surpreender com o que eu vou mostrar. Olhem isso daqui, ele insiste categoricamente nessa mentira que à frente é desmascarado. Esse decreto que Vossa Excelência acaba de dizer, ele tem alguma semelhança com aquela minuta encontrada no celular do réu colaborador? A minuta encontrada na casa do Anderson Torres com a minuta do réu colaborador. Do celular do... Não, são duas situações diferentes. Ali você tem os considerandos. Tá? Os considerandos eram o quê? As ações ilegais que eles alegavam que a Justiça, especialmente o STF e o TSE, estavam praticando naquele momento. Mas eu pergunto a Vossa Excelência, tem semelhança entre eles ou são documentos distintos? Não, e ali já é uma evolução. É uma evolução. Ali você tem o ato de decreto. O decreto no estado de defesa no TSE. Tá, são documentos diferentes um do outro. Sim, são documentos diferentes. Tá. Nós temos isso consta no relatório final, mostrando exatamente que são documentos diferentes. Sim, senhor. Nós temos alguma minuta ou algum decreto definitivo assinado? Documento assinado? É. O federal não identificou um documento assinado. Há um documento em que ele está tarjado com uma outra folha por cima, que é justamente no local que teria assinatura. Mas ali não dá para verificar se há uma assinatura ou não. Inclusive, o celular do coronel Mauro Cid foi apreendido? Que consta esse esboço de considerandos? Sim, foi apreendido no material. Não sei especificar se foi no celular ou se foi nos computadores, mas foi no material apreendido do tenente-coronel Mauro Cid. É porque o coronel Mauro Cid foi ouvido aqui na segunda passada e ele disse que esse documento do celular dele não era a minuta de considerandos que ele menciona na delação. E ele disse que informou isso a Vossa Excelência. Só para fazermos um comparativo se o delator diz a mesma coisa para o senhor ou para nós. Ele disse que informou o delegado de polícia, que é Vossa Excelência, que esse documento não era os considerandos. Eu perguntei, mencionou isso a Vossa Excelência? Pela ordem, Excelência, só uma questão de ordem, salvo engano, doutor Jeff. O colaborador, ele informou que quando ele foi indagar sobre esse documento, ele sequer ainda estava sendo ouvido na condição de colaborador. Não, sim, mas ele foi questionado sobre esse documento quando ainda estava sendo ouvido no início das operações, quando ainda sequer tinha se iniciado a colaboração. Não, ele respondeu para nós que ele respondeu ao delegado, que ele informou que aquele documento não era um esboço e não tinha qualquer relação com a minuta. Deixa eu concluir, doutor. A senhora está induzindo... O senhor passou uma informação para testemunha. Não, eu pergunto se... O Mauro nem é um documento de confronto, né, de depoimentos. Tá, eu pergunto o seguinte ao doutor Schor. Se o Mauro Cid disse a Vossa Excelência que aquele documento encontrado no celular dele não tinha relação com a suposta minuta do golpe da reunião do dia 7 de dezembro. É uma pergunta objetiva. Ele falou que foi apresentado os considerandos nessa reunião do dia 7. Nós identificamos esses materiais nos bens apreendidos de Mauro Cid. Doutor, a investigação é muito mais ampla. Não, eu quero saber a resposta dele, porque nós não temos essa resposta. Eu quero saber o que ele disse. Esse documento é de fato do dia 7, não, esse documento não tem relação com o caso. Eu quero saber a resposta dele. Eu acho que o termo de depoimento dele está nos autos, né? Do termo de depoimento do senhor Mauro Cid. Então é só a gente verificar no termo de depoimento que ele falou sobre essa minuta. O senhor quer fazer referência à resposta. Quem conduziu a investigação, eu posso dizer que sim, que esse documento, conforme uma pessoa que estava na reunião, falou que sim, que esse era um documento em que foram apresentados os considerandos que eram muito parecidos com aqueles que constavam nessa minuta que nós apreendemos. Isso aqui a gente pode garantir com os elementos de prova escolhidos para a investigação, reiterando que a investigação é mais ampla que a de colaboração. Vocês estão vendo uma coisa? Primeiro ele foge, ele não responde o que eu estou perguntando. Eu pergunto, o que o Mauro Cid te disse? Ele não responde. Depois ele insiste que aquele documento do celular do Mauro Cid é a minuta golpista. É uma condição muito importante, doutor Rafael, até a Vossa Excelência pode refazer a pergunta se achar pertinente, é muito importante a defesa, porque nós temos aqui uma imputação feita pelo réu colaborador da sua colaboração. Então é muito importante para nós sabermos se extraoficialmente, ou seja, não na colaboração, como a doutora procuradora de justiça, procuradora da República bem colocou, se ele chegou em algum momento a dizer a Vossa Excelência que aquele documento do celular dele não tinha relação com os considerandos da chamada trama golpista. É uma pergunta objetiva. Se em algum momento... Eu insisto nessa pergunta porque toda acusação
é em cima dessa minuta do celular do Mauro Cid. Por isso que eu insisto. O relatório da PF fala que a minuta do celular do Mauro Cid é a minuta do golpe. A PGR fala na denúncia que aquela minuta é a minuta do golpe. Então, por isso que eu insisto nessa pergunta. Ele disse ao senhor que aquele documento não era a minuta. Doutor, o que ele falou para mim está nos autos. Tá. Ele pode responder dessa forma, excelência? Sim, não tem. Se ele não, até mesmo pelo fato da investigação ter levado um certo tempo. A investigação ter levado a um certo tempo. Não quis responder. E por que ele não quis responder? Eu vou mostrar agora. Foi desmascarado. Esse processo é uma farsa e nós desmontamos esse castelo de areia. Olha só, gente. Mentira tem perna curta. Agora vamos ouvir o que disse o Mauro Cid. O delator, o colaborador, aquele que é a única prova da acusação. Lembrando, 78 terabytes de provas e tudo que a acusação tem é o Mauro Cid. Mas olha só o que o Mauro Cid fala sobre a minuta do golpe. E, às vésperas do julgamento do Bolsonaro, ninguém nunca falou disso. Então eu mostro. Coronel Cid, há nos autos, até para deixar consignado, excelência, isso foi localizado, segundo consta da investigação, no relatório final da Polícia Federal, no celular do colaborador. Pode dar um zoom máximo grande para deixar bem visível. Isso seria a minuta que a acusação faz referência. Eu pergunto, essa minuta encontrada no seu celular, que o relatório final da PF disse era a minuta do golpe, essa é a minuta que o Felipe Martins teria, em tese, apresentado ao presidente Bolsonaro? Não, não é essa, não. O senhor fez apresentado ao presidente Bolsonaro? Não, não é essa, não. O senhor viu, durante a sua colaboração, seja mostrado pela PF em algum documento, a minuta do dia 7 de dezembro? Não, não, senhor. Não. Tá. Que minuta é essa que estava no teu celular? Pode tirar o documento. Obrigado, Ricardo. Na verdade, não é uma minuta, isso é um texto, né, que foi enviado para mim, realmente a data não me recordo, mas que acabou ficando dentro dos meus arquivos pessoais ali do meu celular. Então, foi algum documento que alguém mandou. Não é uma minuta, é um texto, né, inclusive mal escrito, né, aqui, pessoais ali Pera lá, Mauro Cid. O delegado Shor diz que essa minuta do teu celular é a minuta do golpe. A PGR processa Bolsonaro e vai começar a julgá-lo agora, segunda-feira, porque dizem que essa minuta do teu celular é a minuta do golpe. Vocês estão entendendo que o julgamento do Bolsonaro começa no dia 2 e a acusação diz que essa minuta do celular do Mauro Cid é a minuta do golpe? Vejam o que o Mauro Cid, que é o colaborador, é o delator, está dizendo. do meu celular. Então, foi algum documento que alguém mandou. Não é uma minuta, é um texto, né, inclusive mal escrito, né, que não chega a conclusão nenhuma de nada. Por que ninguém tinha falado sobre isso ainda? Vocês viram isso em algum lugar? Vocês viram alguém da imprensa, dizer que a minuta que o Shor insiste que é a minuta do golpe e que foi encontrada no celular do Mauro Cid negou que esta seja a minuta? Por que ninguém fala sobre isso? Vejam a gravidade disso. O delegado e o PGR dizem que aquela minuta do celular do Mauro Cid é a minuta do golpe e que por isso Bolsonaro tem que ser condenado a mais de 50 anos. Mas o colaborador, tudo que a acusação tem, o responsável por todo esse processo, desmentiu essa informação e disse para mim que não, aquela minuta do celular dele não é a minuta do golpe. E agora? Desde sempre, a acusação insiste que aquela é a minuta do golpe, mas o delator fala que aquela não é a minuta do golpe. Então, nos 78 terabytes, não tem a minuta do golpe. E a minuta que eles dizem que é a do golpe, o delator fala que não é. A única suposta minuta que existe é a do celular do Mauro Cid. E ele, Mauro Cid, que é a rainha das provas, nega. Gente, eu falo para vocês, insisto. Esse processo é uma farsa. Não tem prova para condenar. Estamos às vésperas do julgamento do presidente Bolsonaro. Ninguém quer tratar sobre isso. Querem, por isso, que o presidente Bolsonaro apodreça na cadeia. Por isso que eu gravei esse vídeo aqui. Para mostrar para o Brasil aquilo que ninguém até agora mostrou. Isso daqui acaba de vez
com essa farsa da trama golpista. Por isso que eu peço para você, clique, curte, comente e compartilhe ao máximo. O Brasil precisa ver. A imprensa tradicional não mostrou, ninguém falou sobre isso, por isso que eu estou mostrando. O presidente Bolsonaro tem que ser absolvido. Os 34 acusados têm que ser absolvidos. Esse processo da trama golpista é uma farsa. Não existiu minuta do golpe, não existiu trama golpista e já está provado. Por favor, compartilhe ao máximo essa informação. Isso daqui que eu mostrei para vocês termina de acabar com essa farsa da trama golpista. Chega, chega dessa palhaçada, chega desse processo. Todo mundo sabe que não existiu trama golpista. Eu sou Jeffrey Chicchini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.